Então, agora nós vamos iniciar o nono episódio da minissérie Profissão Perito Financeiro, onde nós vamos falar como faturar mais com perícia financeira para advogados. O que significa isso? Muita gente pensa que a única oportunidade de ter uma renda na área de perícia financeira é sendo nomeado como perito do juízo, tá? Isso é apenas uma das oportunidades. Tem outra oportunidade que pode ser ainda melhor do que essa, que é atuar como assistente técnico. E é isso que a gente vai falar nesse episódio. Bem, mas afinal de contas, o que é assistência técnica pericial? A assistência técnica, ela está definida lá no Código do Processo Civil, e ela existe justamente para garantir a ampla defesa das partes e ao contraditório. Quando um profissional, um contador, administrador, economista, atuário, um profissional da área financeira é nomeado como perito do juízo, esse perito, né, esse profissional, ele fica numa situação, né, numa posição de neutralidade dentro do processo. Só que o autor está brigando com o réu, né? O autor está acusando o réu de alguma coisa e o réu está se defendendo, tá? Então, o que acontece? Quando o perito do juízo, né, emite a sua opinião por meio do laudo pericial, essa opinião pode contrariar a tese da defesa, né, seja do autor ou do réu. Então, o autor pode se ver contrariado com a opinião técnica do perito do juízo. Assim também o réu pode se ver contrariado, né, com a opinião do perito do juízo. Nesse caso, o Código de Processo Civil faculta as partes, o autor ou o réu, a indicarem no processo um assistente técnico. Esse assistente técnico, né, esse termo assistência técnica, é uma assistência técnica às partes. Então, o autor pode indicar um perito de sua confiança para lhe dar uma assistência técnica e científica a respeito daquilo que está sendo discutido nos autos, onde esse assistente técnico, onde esse perito, né, assistente técnico, vai acompanhar o trabalho do perito do juízo, vai se comunicar com o perito do juízo, eventualmente, podendo inclusive ajudar o perito do juízo a coletar algum documento, a dar alguma explicação, né, a tirar alguma dúvida, né, do perito com relação ao que está sendo discutido dentro dos autos, dentro do processo. E após o perito do juízo, né, apresentar o seu laudo, esse perito assistente técnico da parte poderá, né, dar uma olhada, analisar o laudo do perito e identificar se esse laudo do perito está ajudando ou está atrapalhando, né, a vida do advogado da parte. Então, o assistente técnico vai identificar pontos, digamos assim, que contrariam, né, a defesa da parte que lhe contratou, tá? Sendo assim, o assistente ele vai ser, digamos assim, a parte técnica ali da parte, né? Ali dando assistência, né, ao advogado da parte, tá bom? Então, isso é assistência técnica pericial. Uma outra forma de você ganhar dinheiro, né, de você ter uma renda trabalhando em parceria com advogados, além da assistência técnica, além, né, de atuar como perito assistente técnico da parte, você pode ser contratado também pelo advogado dessa parte para providenciar uma planilha de cálculo de liquidação de sentença. Essa
a liquidação de sentença é a etapa posterior à sentença do juiz. Então, quando o juiz ele profere a sentença, aquela sentença é um texto, onde o juiz diz ali um monte de coisa, fala quem ganhou, quem perdeu, e quem ganhou, ganhou o quê? Então o juiz vai elencar lá, ó, ganhou isso, isso, tem direito a isso, isso, isso e isso. Mas só que em nenhum momento o juiz ele atribui valor ao que a parte ganhou ou perdeu, tá? Às vezes o juiz até estabelece lá uma indenização baseada, sei lá, em 10 salários mínimos, por exemplo, tá? Mas se os valores, os direitos, né, fazem referência a pagamentos ou a recebimentos que a parte não recebeu, lá, valores que a parte não recebeu, por exemplo, e esses valores estão destacados nos documentos, nos boletos, no extrato, o que for. Então, nesse caso, será necessário que a parte, né, principalmente a parte, no caso, por exemplo, a parte autora que ganhou, encontrar um perito financeiro para providenciar esse cálculo de liquidação, ou seja, pegar esta sentença textual do juiz e transformar em uma planilha de cálculos, né, que expressa os valores monetários dessa causa, né, dessa condenação do réu e que o autor faz agora jus de receber, tá? Então toda sentença, pelo menos a maioria das sentenças, precisam de um cálculo de liquidação de sentença, às vezes um pouco mais simples, às vezes um pouco mais complexo. Então, quando o advogado ganha a ação e já está na hora dele receber o dinheiro, ele sai por aí desesperado, digamos assim, procurando, né, um perito financeiro que providencie esse cálculo de liquidação de sentença, porque ele precisa apresentar esses cálculos, onde vai ser destacado o montante que ele, né, e o cliente dele tem direito a receber. Agora, não é só o autor que procura, né, um perito para fazer esse cálculo de liquidação, porque o réu que, digamos, que vai ter que pagar, ele também não quer pagar mais do que deve. Ele já sabe, já perdeu, já sabe que tem que pagar. Agora, ele não vai entregar esta responsabilidade nas mãos do autor e não fala nada. Então, o réu também vai procurar um perito para elaborar a sua versão dos cálculos da liquidação. Até por causa do contraditório, porque o autor apresenta valores, mas será que esses valores estão certos? Será que as premissas estão corretas? Será que o autor calculou essa liquidação de acordo com o que o juiz definiu na sentença, da forma correta? Será que não tem nada errado? Então, o réu ele vai também contratar um perito para elaborar esta planilha, tá? E não é um serviço de assistência técnica em si, tá? Mas é um serviço que os advogados contratam, tá? Diretamente com o perito, tá bom? Então, nós temos essas duas oportunidades de ganharmos ainda mais renda, mais dinheiro, atuando diretamente, né, diretamente com a parte, sem a, digamos assim, a interveniência do juiz, tá? Bem, no caso da assistência técnica, você vai apresentar um parecer técnico pericial, às vezes que é semelhante ao laudo do perito do juízo, tá? Na maioria das vezes até mais simplificado. Em algumas situações a gente não precisa nem apresentar, né, um parecer técnico, né? Digamos assim, tão completo como é o laudo do perito. Às vezes é uma estrutura mais simples
que basta, se você concorda com tudo que o perito fez, então você não precisa refazer o trabalho, basta dizer qual parte do laudo do perito você não concorda e apresentar as suas justificativas. E é isso que vai sustentar a petição do advogado na hora de questionar o laudo do perito, tá? Ou pedir que o perito esclareça, tire eventuais dúvidas que estiverem ali no ar. Bem, então o assistente técnico ele vai apresentar esse parecer técnico pericial. Em algumas situações, o advogado ou as partes contratam, né, uma planilha de cálculos, mas também, até para, dependendo do vulto do processo, até para dar mais, digamos assim, encorpar melhor o trabalho, também acabam encomendando um parecer técnico. Então, você vai fazer uma planilha e junto, né, você vai fazer um parecer técnico descrevendo, né, o que você fez, a metodologia do cálculo, análise técnico-científico e anexar em seguida a sua planilha do cálculo da liquidação de sentença. Bem, quanto que você vai cobrar, né, por essa, por essa, né, por esse trabalho? Bem, no episódio, né, anterior, aqui da minissérie, a gente falou sobre a precificação dos honorários do perito, né? Basicamente do perito do juízo. Tudo que a gente falou ali vale também para que nós possamos precificar os honorários de uma assistência técnica ou de um cálculo de liquidação de sentença. Então, não é somente a quantidade de horas, mas também devemos levar em consideração o vulto da causa, a responsabilidade, o risco, né? Entre outros critérios que nós devemos utilizar para estabelecer o valor da hora de trabalho. E cada trabalho vai ser um trabalho diferente, logo, quantidade de horas dedicadas, né, diferente, e o valor da hora também diferente, tá? Você não vai ter o seu valor da hora, você vai calcular o valor da hora para aquele trabalho específico, certo? Bem, algumas vantagens em relação à atuação como perito do juízo. Então, o trabalhar com assistência técnica em muitos aspectos, é mais vantajoso do que atuar como perito do juízo. É claro que você vai atuar como perito do juízo também. Você não vai deixar de atuar como perito do juízo, porque são oportunidades, né, de ganhar dinheiro diferentes. Mas se você quer, digamos, conquistar esse mercado, ganhar dinheiro para valer, né, e quem sabe até viver de perícia ou ter a perícia como a sua principal fonte de renda, então você vai atuar nessas três oportunidades, seja como perito do juízo, seja como assistente técnico, né, ou fazendo liquidações de sentença. Tá? Se você quiser se especializar em uma dessas três, ok, mas você pode atuar nessas três frentes. Bem, algumas vantagens em relação à atuação como perito do juízo. Como assistente técnico, seja fazendo assistência técnica mesmo, né? Ou fazendo cálculo de liquidação de sentença, você vai negociar diretamente ou com o advogado ou com o cliente desse advogado. Atuando, né, como assistente técnico ou fazendo a liquidação de sentença, você pode e deve cobrar pelo menos 50% dos honorários de forma adiantada. Então, antes de você iniciar o trabalho, você vai pedir que a parte deposite na sua conta, né, te encaminhe um Pix de pelo menos 50% do que você cobrou para você iniciar o trabalho. E após realizar e entregar o trabalho, você recebe, né, os outros 50%, o restante dos seus honorários também depositados diretamente na sua conta, tá? Então, com relação à velocidade, né, de recebimento, é muito melhor, tá? Você já recebe uma parte antes, entregou, já se recebe
imediatamente a segunda parte após a entrega. Ok? Então, essa tipo de atuação não está sujeita a nenhuma interferência do juiz. Então, o juiz não manda em nada na sua relação, na sua negociação com as partes. Então, o juiz também não homologa, ele não tem que homologar nada. Então, é o que você negociou com a parte, é o que você vai receber. Então, o juiz não fica nem sabendo, tá bom? Então, tem essas duas grandes vantagens. Bem, e com relação à precificação dos honorários, vale aquilo que a gente falou também, né? Para a precificação dos honorários do perito e do juízo, com todos aqueles elementos que a gente também acabou falando aqui anteriormente, tá? Então, aí está uma outra oportunidade ou duas novas oportunidades para você ganhar ainda mais dinheiro nesse mercado de perícias financeiras, tá? Atuando como assistente técnico dentro do processo, né? Onde você pode ser indicado ou pelo autor ou pelo réu. E após a sentença do juiz, o advogado também pode te procurar para realizar uma planilha de cálculo de liquidação de sentença. Bem, mas afinal de contas, em média, quanto que ganha o perito, né, para fazer uma assistência técnica diretamente com as partes? Em algumas regiões é praxe, caso o perito do juízo tenha cobrado de forma justa, né, calculou direitinho, precificou corretamente, né? Em algumas regiões é praxe o assistente técnico cobrar pelo menos 80% do que cobrou o perito do juízo. Tá? Então, se o perito do juízo lá cobrou, digamos assim, R$ 10.000, então você pode cobrar pelo menos, no mínimo, R$ 8.000. Tá? Essa é a praxe do mercado, né, de algumas regiões. Agora, isso não significa que você não possa cobrar mais do que isso, tá? Você, o perito do juízo no processo cobrou R$ 4.000. Se você quiser cobrar R$ 5.000, você pode e deve, caso esse valor que você precificou seja justo. Talvez o perito do juízo é que tenha calculado de forma errada, né? Digamos assim, tá? Então você vai fazer a precificação justa do valor e vai cobrar esse valor e vai negociar, né? A forma de pagamento, o valor, as condições. E quanto que ganha para fazer um cálculo de liquidação de sentença? Isso aí vai depender também do processo, do vulto do processo, do volume de trabalho e de todas aqueles critérios que nós falamos na precificação dos honorários do perito do juízo. Agora, em média, como é uma planilha, né? E essa planilha pode ser uma equivalente a uma página, 2, 3, 10, 20 páginas. Os valores também podem oscilar, né? Tipo assim, o vulto da causa. No final pode dar R$ 10.000. No final, o valor da liquidação pode dar 10.000, pode dar, sei lá, 10 milhões. Então, esse valor que você pode cobrar de honorário para fazer um cálculo de liquidação de sentença também varia muito, tá? Eu acho que dependendo aí da região no Brasil, você possa cobrar aí pelo menos, no mínimo, uns R$ 400, R$ 500 no mínimo para fazer alguma coisa muito simples, mas bem simplesinha mesmo, né? Sei lá, 5 linhas de planilha de Excel com, sei lá, 5, 6 coluninhas. Então, eu acho que é bem coerente, né? Bem justo cobrar ali R$ 400, R$ 500. Agora, se for uma planilha um pouco mais complexa, né? Tenha mais coisas ali para você levar em consideração, em termos técnicos, né? Aplicação de índices de diversificados, de correção monetária. Às vezes, o próprio processo que você vai precisar analisar tem muita página. Então, dependendo da complexidade e do volume de trabalho que você vai ter,
você pode cobrar aí 3 mil, 4 mil, 5 mil, né? Eu já cobrei 9.500, já cobrei 11 mil e pouco, e aí por aí vai, tá? Então, é muito relativo. Mas liquidação é só uma planilha. Isso é muito relativo, tá?